Olá, este é mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Ariane Abdala, estou aqui com a Marcela Burru. Oi, pessoal. E com a Vitória Pirola. Olá! Hoje a gente continua a nossa temporada especial Fora da Curva, que é baseada no livro Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso, que foi lançado neste ano de 2021 pela Companhia das Letras. Eu sou co-organizadora do livro, a convite, e junto com o Pierre Morro, advogado, e o Florian Bartunek, investidor. E eles dois fizeram os primeiros Fora da Curva, que são outros 2 livros, que eram focados em investidores. Então, Fora da Curva 1 e 2 contam histórias de investidores brasileiros de sucesso. E agora o nosso 3 traz os empreendedores, dos empreendedores e empreendedoras brasileiros. Agora vamos apresentar o entrevistado de hoje, que é o Geraldo Tomás. Pois é, o Geraldo Tomás, que acabou de fazer um IPO, né? Vamos então contar de onde ele veio. Ele é cofundador da VTEX, que é uma plataforma de software para o comércio eletrônico, que tem atuação global e está em mais de 30 países. A empresa recentemente abriu capital nos Estados Unidos e captou 361 milhões de dólares. O Geraldo é carioca, ele se formou em engenharia mecânica na UFRJ. Desde a faculdade, ele queria criar um negócio para a internet. Ele trabalhou 3 anos no banco de investimentos Icatu e pediu demissão para empreender. Ele achou um parceiro, que é o amigo Mariano Gomide, de quem ele é sócio até hoje. E os dois fundaram um marketplace para a indústria têxtil, em 2000. Aí, em 2010, eles consolidaram o modelo de negócio da VTEX e em 2012 a empresa recebeu o investimento da Naspers. Depois, em 2019, ela teve um aporte do SoftBank, junto com as gestoras Gávea e Constellation. Muito bom, vamos então à entrevista com o Geraldo, que foi a entrevista que deu origem ao depoimento dele que está no livro Fora da Curva. Não é uma entrevista que a gente está gravando agora, a gente vai trazer trechos dessa entrevista que foi mais longa. Já tinha começado a pandemia, então a gente fez essa entrevista por videoconferência e baseado nela é que nasceu o texto em primeira pessoa, em que ele conta a trajetória dele no livro. Vamos ouvir os trechos. Então me conta, quem é você? Então, eu sou de Macaé, nasci em Macaé. O meu pai tem uma... Eu costumo ver assim, a história do meu pai, ele é, em termos de conquista de empreendedorismo, eu aqui estou fazendo uma empresa super maneira, mas se comparar de onde eu parti, onde eu cheguei, o meu pai fez mais, vamos chamar assim, porque o avô do meu pai era lavrador, era campeiro. O meu avô era campeiro. E aí ele foi para Macaé para estudar e virou um corretor de imóveis quando eu nasci. E a minha mãe era uma professora. Falando mais da infância, eventualmente eu vou entrar mais, mas fui muito influenciado pelo meu pai, por essa coisa do empreendedorismo, de fazer um negócio próprio. No segundo grau, que é o ensino médio atualmente, eu fui para o Colégio de São Bento, no Rio, que é um dos melhores colégios do Rio de Janeiro. E no vestibular, como é que foi, Geraldo? Para quais faculdades você prestou? Em quais você conseguiu passar? Prestei vestibular para USP, prestei vestibular... Não prestei para a Unicamp, porque era no mesmo dia da UFRJ, que foi a faculdade que no final eu fui. E não prestei para o ITA também, que era no mesmo dia de outra faculdade que eu me inscrevi, que agora não sei qual era. Passei todas, fiz aquela... Na época, também tudo muda. Na USP, eu fiz engenharia mecatrônica, lembro? Atrás, e na UFRJ eu fui para engenharia mecânica. Por que engenharia? Então, interessante. Nunca quis consertar carro. Nunca pensei que eu fosse fazer isso. A ideia de eu fazer engenharia era uma ideia de eu abrir os horizontes da minha carreira profissional. Aí eu fui para a USP no primeiro semestre. Rapidamente eu vi que não valia eu mudar para São Paulo. Fiquei 2 meses na USP. Desisti da USP. Por quê?
Porque no final eu me inscrevi na USP, eu me inscrevi na UFRJ para o segundo semestre, porque eu estava exatamente planejado. Eu era um bom aluno, não tinha muita dúvida que eu não ia passar. Eu passei. Gente, eu acho incrível isso. Uma pessoa não ter dúvida que vai passar na USP. É muito fora dessa realidade. Eu sabia. Então, eu fiz faculdade para a UFRJ no segundo semestre, que você podia se inscrever para o segundo, e eu fiz na USP para o primeiro. Tá. Fiquei em um dos primeiros lugares da engenharia nos dois, e fui para a USP, para conhecer a USP. No meio do caminho, eu também me inscrevi para a UFRJ, que eu não sabia o que eu ia decidir. E eu lembro que eu fui num algum evento de recepção dos alunos na UFRJ. E como eu tirei uma nota muito boa, eu fui muito bajulado na UFRJ. Os professores, de fato, assim, querendo que eu fosse para lá, me venderam a faculdade. E empolgados, e vamos lá, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, pode fazer aquilo. Eu fiquei, assim, bem impressionado. E na USP, não é que eu fiquei mal impressionado, adorei a USP, também estava sendo ótimo, estava tudo bem. Mas eu avaliei que não ia fazer diferença na minha vida profissional, nem acadêmica. Eu estudar na UFRJ ou na USP, e eu tenho laços familiares que eu preferi manter na época da UFRJ, ficando na UFRJ. Nossa, que legal! Na faculdade, era também um ótimo aluno, um dos melhores alunos da UFRJ. Fiz a engenharia toda, porque eu cheguei 6 meses atrasado, né? Fiz a engenharia toda em 4 anos e meio para catch up, fiz mais rápido. É uma coisa assim que eu não consigo entender como a vida de adolescente é mais fácil. Mais fácil no sentido de você tem muito mais produtividade. Eu, numa época, a partir do 3º ano, eu estagiava no Icatu, um banco de investimento aqui no Rio. Fazia o gerencial do banco. Fazer o gerencial do asset significa que não dá para sair antes de 8 da noite de lá, porque só libera os valores de fechamento oficiais do mercado lá por perto das 8 da noite. Então, às 8 da noite eu recebia tudo aquilo e calculava a cota do fundo do dia seguinte. E eu chegava no banco, sei lá, almoçava e chegava, 1, 2 da tarde, era quando eu chegava. E ainda fiz a faculdade em 4 anos e meio. Eu não sei como eu dormia, eu não sei como dava certo. Como é que você conheceu o Mariano, que até hoje é seu sócio na Vtex? O Mariano entrou na faculdade no primeiro semestre, a gente virou amigo porque eu e ele mergulhávamos, a gente faz caça submarina, e lá no 3º ano o Mariano começou a estagiar no Icatu e me indicou para estagiar. Eu entrei para trabalhar com Braid. Eu fui para trabalhar com análise quantitativa de Braid, para fazer arbitragem dos valores dos bonds, uma coisa super matemática. Como foi para você começar a carreira trabalhando em um banco no meio de um cenário de tanta incerteza econômica? E eu entrei, passaram, 2 ou 3 meses, teve a crise de 98 na Rússia, que o mercado simplesmente acabou, não tinha mais mercado de Braid. Depois dessa crise, o mercado de Braid não existia mais, ninguém mais investia em Braid. E a princípio então o motivo que eu fui estagiar se encerrou. Era normal, era ficar desesperado. E eu lembro que eu não fiquei, eu vi a crise assim com um olhar assim, cara, o mundo vai mudar, eu vou me alavancar dele. Era essa cabeça, desde lá. E foi o que aconteceu. Me mudaram para o Asset, me botaram em outro lugar. E lá eu fiquei. O BBA comprou o Icatu em 2000 ou 99, se eu não me engano. Mudei para São Paulo, trabalhei por um tempo em São Paulo no BBA, mas logo em seguida abri uma Vtex. Mas você já tinha esse projeto? Como é que começou? Eu e o Mariano, a gente, depois de 3 anos de estagiando e trabalhando no Icatu,
a gente conversava muito. A gente chegou à conclusão assim, que quem fez diferença nesse mercado financeiro já fez. E a gente ficava discutindo qual era a onda que a gente ia entrar. E em 99, a onda, ficou muito claro para todo mundo que a onda era a internet. E aí a coisa amadureceu, aí o Mariano veio com uma ideia da gente fazer um marketplace da indústria têxtil. Aí começou a ideia, a gente pediu demissão do banco, foi uma coisa super também difícil. Teve gente do banco que falava assim, vai dar uma voltinha, daqui a 6 meses a gente se encontra. Isso é interessante, que muitas das vezes que eu quase desisti, não desisti, foi porque eu lembrei dessa pessoa falando isso, que eu não queria fazer ela estar certa. E você falava que você ia sair por conta dessa ideia? Falava. Eu lembro que era um ex-presidente do Banco Central, que era o presidente da Icatu Asset na época, ele falou para ficar. Aí o meu chefe anterior, que estava também envolvido nesse mundo, ele foi para Stanford para estudar negócio de internet. Eu saí, passou 3 meses, ele me mandou um e-mail dizendo, quero investir. Ele nem sabia o que era. Aí eu respondi dizendo mais ou menos o que era, e ele falou, tá bom, depositou o dinheiro. Não pensou. E com isso a gente conseguiu ele, que é o Falcão, foi um grande investidor da gente, mais o Vilberto, que era conhecido do Mariano, mais outro conhecido do Mariano. A gente começou a empresa para fazer marketplace para a indústria têxtil, para fazer a empresa chamava Vitrine Têxtil, um nome horroroso para uma empresa, e foi de Vitrine Têxtil que a gente tem hoje, só sobrou o nome Vetex, que é uma abreviação sim, é bom, né? Desse nome, exatamente. E como que era fisicamente? Vocês tinham um escritório? Então, a gente conseguiu esse investimento e a gente alugou um escritório lá na Barra. Nossa, que chique, mas longe, quase no Recreio, para ser barato, mas a gente queria um escritório bonitinho, para ser apresentável, a gente começar a vida. Tinha 24 anos na época, né? E a gente alugou esse escritório, contratou gente. Eu não sabia programar, o Mariano não sabia programar, ninguém sabia programar. A gente era o businessman da internet. Essa era a nossa persona que a gente estava encarnando. Era o empreendedor que coordenava as coisas. Olhando para trás, assim, sem noção nenhuma. Como assim? Mas, não existe essa coisa de você ter 24 anos, você vai achar que você vai ser o gerentão. Você vai fazer, tem que fazer, tem que sujar a mão. Quando estourou a bolha da internet, como é que a Vetex reagiu a isso? Mas aí a bolha estourou, não tinha mais financiamento, e a gente viu que tinha funcionários, não tinha nenhum cliente, não tinha nenhum negócio. O que a gente fez foi fazer bico, foi fazer projeto de internet. Você teve algum aprendizado com esse momento de dificuldade? Apesar de a gente, por muitos anos, não estava ganhando dinheiro, ele chegou e falou uma vez assim, que eu estava super desesperado, e ele falou assim, você não está ganhando dinheiro, mas você está ganhando capital intelectual que vale mais do que dinheiro, porque ninguém tira. Dinheiro pode vir o Collor, lembra do Collor, que confiscou eu era criança, o dinheiro todo, né? E estava super recente na memória de todos nós, o Collor confiscar. Como é que foi continuar, Geraldo, depois desse impacto econômico no setor? De 2000 a 2010, a gente não sabia se a gente tinha um negócio, a gente não sabia se ia ter cliente no mês seguinte, a gente não sabia se o que a gente estava fazendo ia ter tração, ia virar de fato um negócio muito maior do que a gente é. A gente não tinha nenhum indicativo. Foram 10 anos ganhando muito pouco dinheiro.
Eu lembro em 2003, 2004, não sei quanto seria valores de hoje, assim, mas eu vivia com R$ 1.000 por mês. Com a casa do meu pai, eu não bancava a luz e o aluguel do apartamento, que meu pai morava em Macaé, mas eu tinha um apartamento dele, que eu morava, mas o resto era isso. E era, não sei quanto é de valores de hoje, mas não dá para ir no cinema. Por que vocês não desistiram? Porque 10 anos dá muito tempo de desistir. Então, a gente não desistiu, porque durante todo esse momento, a gente estava abraçado e compromissado em produzir algo que a gente achava que ia bombar. Estava sempre assim, cara, esse negócio aqui vai dar muito certo. Sempre tinha um desse. E quando ele dava errado, a gente olhava para trás, mas agora a gente sabe mais. A gente fez site de e-commerce, hoje a gente é uma plataforma de e-commerce, mas a gente fez alguns sites de e-commerce por encomenda, cobrando por hora. A gente fez site de fã-clube, de seriado, de internet, de televisão, site de imobiliária. A gente fez de tudo para sobreviver e aprendia muito com isso. Você pensou em voltar para Icatu em algum momento? Eu já recebi, durante esses 10 anos, 3 propostas de emprego do Icatu de volta. Aí outra vez o Falcão, esse cara que investiu na gente, ele chegou me olhando assim, aí eu ia dar um fechado dele. Aí ele chegou, sacou no meu olho assim, Geraldo, mas o que você quer? Não, eu quero vir para cá, Falcão. Aí ele falou assim, Geraldo, tem uma coisa na vida, que você pode ter qualquer agenda. Isso eu uso até hoje. Todo mundo aqui tem a liberdade de ter qualquer agenda, qualquer objetivo na vida, qualquer que seja. O que não pode é essa agenda ser escondida com as pessoas que você está convivendo. Será que você não está com outra agenda? Será que você não está querendo aqui fazer aqui só para conseguir fund o seu sonho de verdade? Porque está querendo que eu trabalhasse sério, né? Claro. Aí eu cheguei, na hora eu neguei, fui dormir, realmente é isso que você tá, né? Geraldo, como foi que a situação começou a melhorar? Teve algum marco específico que você se lembra? Em 2007, depois de um monte de erros e acertos, surgiu uma outra oportunidade, que era a gente fazer o site do Walmart no Brasil. Uma coisa impossível da gente conseguir. O Walmart, na época, né, a maior empresa do mundo, acho que era, na época, a mais valiosa empresa do mundo. Tem que checar, mas eu acho que era. Tá bom, sim, cheque. A gente era eu, Mariano. No final, a gente era um consórcio. Era eu, Mariano. Aí tinha outros 2 caras que são sócios da gente até hoje, que eles tinham uma desenvolvedorinha. E fomos nós, assim, em forma de consórcio, tentar vender para o Walmart a ideia que a maior empresa do mundo ia contratar a menor empresa do mundo para fazer o site dela. Aí, de repente, um cara lá muito arrojado, que também é nosso parceiro até hoje, do Walmart, falou, não, então tá, a IBM vai me ajudar a contratar uma empresa pequena e ela vai dar o arcabouço, a robustez na relação com o Walmart. E aí a IBM virou dona de um projeto que era procurar desenvolvedores como nós para fazer o projeto do Walmart. No meio do caminho, a gente estava, de fato, quase desenvolvendo o software ali enquanto estava fazendo o teste. Porque a gente tinha, assim, era um projeto que tinha a chance de 99% de dar errado. A gente estava agarrado a esse 1. Por quê? A gente estava... E tinha tanta chance de dar errado. Cara, uma grande empresa, a IBM, o nosso concorrente era mais estabelecido que a gente, era a Ikeda, que virou Rakuten, que foi comprado pela Rakuten. Ele era uma empresa, ele tinha um monte de cliente. A gente não tinha nenhum cliente, não tinha ninguém. O período mais intenso da minha vida, de longe, assim, um período em todos os aspectos.
Então, era eu indo, codificando no Rio, aí viajava para São Paulo, fazia reunião que era só para me destruir, porque no final isso parece coisa de. Estou falando aqui com muita coisa que eu não sou esse cara que bota a culpa nos outros. Tanto é que eu venci essa parte. Mas eu estava com a IBM, com o data center, com os executivos do Walmart, todos eles, na hipótese de dar errado, eles não queriam ser o culpado. Então era eu o culpado. E a intensidade física do negócio, Ariane, era surreal. Antes do site ir para o ar, teve uma bateria de teste de performance. E que eu morei no data center por 2 meses. Eu não saía do data center. E como é que terminou essa história? Teve uma reunião que estava 2 pessoas do Walmart, 3 da IBM, 2 do data center. Aí tinha outra empresa que era uma empresa contratada para teste de performance. Quem mais tinha? Acho que tinha um pessoal da Uniconsult. É uma roda assim, a gente fez uma roda de umas 12 pessoas. Aí o Carlos, que era o diretor do Walmart, ele chegou, olha só, agora vai racha. A gente vai decidir se o site vai para o ar semana que vem. E chegando na minha vez, eu cheguei, cara, aí eu falei, é para ir para o ar. Olha assim mesmo, é para ir para o ar, tem que ir para o ar. Aí o outro cara do Walmart, do meu lado, foi na minha, é para ir para o ar. Aí o diretor, vai para o ar, foi para o ar. Então, depois de 30 clientes no ar, apesar de ainda o Walmart ser super relevante para a gente começou a já ver que tinha uma empresa. Foi quando a gente trocou o site, a gente não virou mais CRM, era só plataforma de e-commerce. E aí, em 2011, a gente conheceu um outro empreendedor chamado Alexandre Sonsini e Rafael Forte, que tinha a mesma ideia da gente, de fazer um sistema, uma empresa de vender sites de e-commerce. Passou uns 3, 4 meses, a gente juntou as empresas. E aí, em 2011, a gente fez lá os nossos 100 clientes, somando com os 30 da Buxstat. E em 2011, a Naspers começou a falar com a gente através do Buscapé. A gente dava lucro, a gente deu lucro em 2011, distribuiu até um pouco de dinheiro para a gente, porque para compensar a fragilidade que a gente tinha financeira, chegou um pouco, tipo 50 mil reais, mas naquela época eu me senti... Claro! me senti... Claro. E aí, em 2012, a Naspers investiu na gente. A gente passou o ano de 2012 e 2013 reconstruindo a plataforma, e que foi um ano que a gente gastou muito dinheiro. Era 2014 também. A gente, de repente, uma empresa que dava um mínimo lucro, a gente dava, sei lá, queimava 10 milhões de reais por ano de EBITDA. 2014, em abril, se eu não me engano, a Naspers chega e fala, a gente queimando dinheiro, fazendo... A Naspers era tipo assim, na reunião de janeiro, o General Manager perguntava, mas por que vocês não crescem mais? Por que vocês estão tão conservadores? Por que vocês não investem mais dinheiro? Aí, para a gente acelerar, a reunião de janeiro, a reunião de abril ou maio, a gente quer vender a participação, não tem mais interesse. 2014 foi bem complicado a questão do caixa da gente, a gente teve que aportar. Tinha feito um cash out em 2012, pequeno, mas em 2014 a gente teve que aportar 20 parte disso de volta, porque senão a empresa ia ficar sem dinheiro, todo mundo muito ressabiado, os funcionários, todo mundo ressabiado, que era problema. 2015
a gente achou um comprador para a ação da Naspers, que era Riverwood. E achou um comprador, foi um preço que a gente achou que era barato, no meio da crise. Aí eu e o Mariano pegamos o cash out que a gente teve inteiro, comprou de volta, tudo que a gente podia. Aí, em 2016, no começo, a gente conseguiu algum empréstimo do Itaú, a gente começou a ser um pouquinho melhor como balanço, passou em dezembro de 2016, tinha 20 milhões no caixa. Entrou numa nova fase. Agora a gente vai transformar essa jangada numa lancha, vai botar um motor nela, vai fibrar ela e vamos botar para ela correr 10 vezes mais rápido. Esse é o ano de 2017, que é o começo da nossa fase que eu acho que a gente ainda está vivendo. Então, em 2018, a gente achou que já estava, para a gente continuar no ritmo que a gente estava na hora de procurar um investidor para dar mais solidez para a empresa crescendo de maneira frágil, né? Sempre com um caixa muito baixo, não resiliente a potenciais crises. E aí demorou um ano e a gente, no final do ano passado, trouxe o SoftBank, a Gávea e o Constellation, o Floriano, para ser sócio da empresa. Mas agora a gente está nessa fase que começou em 2017, a gente está construindo a lancha para chegar na outra ilha, no outro continente. E esse outro continente é a gente ser a plataforma de e-commerce mais relevante do mundo. Essa foi a entrevista com o Geraldo Thomaz, feita no começo de 2020, ali em março, quando a pandemia estava começando. E vamos destacar as atitudes empreendedoras ou os conselhos que a gente extraiu dessa conversa com ele. Então eu vou começar destacando uma coisa que eu acho muito legal que ele fala, que é começar com o que está ao seu alcance, né? No início da VTEX, ele fala que a única certeza que eles tinham é que eles queriam um negócio de internet. E eles começaram com um projeto para a indústria têxtil, não porque eles amavam a indústria têxtil necessariamente, mas porque foi o que surgiu, foi o que ele tinha à mão. Então, às vezes, a gente fica esperando a situação ideal e não vê as oportunidades que estão na nossa frente, né? Essa é uma lição importante que ele traz de você começar com o que tem à mão. O que você gostou, Vicky? Não, curioso, porque eu também destaquei essa fala dele, porque ele diz sim, né? Dizer sim para as oportunidades da vida, independente se é aquilo que você estava idealizando ou não. A VTEX é isso, começou diferente do que ela é hoje, mas foi o que surgiu e trouxe maturidade e experiência para eles realizarem tudo que fizeram até hoje. Então, dizer sim é o recado que fica. O que eu gostei foi do Geraldo falando que pessoas competentes não são custo, são forças motrizes, motores de crescimento. E eles aprenderam num momento lá que eles tiveram excesso de capacidade, né, com mais gente na equipe do que os clientes precisavam. E aí eles conseguiram ter tempo de treinar essas pessoas, ensinar como eles gostavam de trabalhar. E em menos de um ano depois, a demanda aumentou, né? Entraram novos projetos, novos clientes, e essas pessoas já estavam todas alocadas, e aí deu frutos esse investimento que eles fizeram. Muito legal. Vamos aos livros. A gente tem aqui algumas indicações de livros que o Geraldo fez, assim como todos os entrevistados do Fora da Curva, e a Vitória vai destacar os 3 preferidos dela. Geraldo trouxe opções diferentes. A primeira é o Chateau, o Rei do Brasil, de Fernando Moraes, que ele leu lá no comecinho da vida adulta, sem muito juízo de valor, sobre a pessoa do Assis Chateaubriand, e entendeu que a vida é intensa, que ela precisa ser vivida dessa forma. Indo por outro caminho, ele traz Como o Google Funciona, de Eric Schmidt e Jonathan Rosenberg. Essa leitura foi importante para ele ver que a empresa que ele mais admira também passa por problemas, assim como ele passou durante toda a trajetória da VTEX, e que existem formas simples e geniais de resolver esses problemas do mundo. E para encerrar, ele traz o Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, que é um livro super contemporâneo, que o fez refletir sobre a Covid-19 e trouxe essa sensibilidade do Saramago sobre a natureza humana. Muito bom. Bom, ficamos por aqui. No próximo episódio você vai ouvir mais uma entrevista do livro Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso.
E se quiser ler o livro, se aprofundar, conhecer mais a história do Geraldo e todas as outras histórias que a gente está trazendo aqui, compre o livro, tá à venda nas principais livrarias e plataformas, em versão impressa ou e-book. Obrigada, Marcela. Obrigada, Vicky. Até mais, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Obrigada pelo convite e até mais. Esse podcast é uma produção de Estúdio Teses em parceria com o Ateliê de Conteúdo. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru.